E aí, galera que assiste o meu canal, aqui quem fala é Carlinhos Senegal e eu estou com esse casal maravilhoso aqui de missionários e eu não vou correr o risco aqui de apresentá-los para não errar na apresentação. Eles mesmos vão apresentar. Quer ouvir uma história missionária? Quer conhecer um projeto maravilhoso? Só boto coisa boa aqui, gente. Então fica aqui até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai abençoar a sua vida. Vou começar aqui passando o microfone para que eles possam se apresentar. Muito obrigada, Carlinhos. Oi, gente. Primeiro a gente quer agradecer. É um privilégio para nós estar aqui. E essas são as conexões que só o reino de Deus permite a gente viver. Bom, eu sou a Rayane do Guga. Sou o Guga da Rayane. E nós somos missionários no Malawi, África, e nós conhecemos o Carlinho dentro desse ambiente de África, porque ele é o famoso Carlinhos Senegal. E nós estamos ali no Malawi, servindo naquela nação que tanto ganhou o nosso coração. Nós somos do Nordeste, somos de Natal, Rio Grande do Norte. O Senhor tem usado as nossas vidas ali naquele lugar. Somos da missão até que todos saibam. E o evangelho tem se espalhado nos vilarejos do Malawi. Olá, sou o Guga, como já minha querida esposa apresentou. Também somos da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, uma igreja bem relevante lá no Nordeste, não sei se você conhece. E fomos enviados para o Malawi, mas aí eu vou deixar o Carlinhos perguntar e ele vai saber como é que faz. As pessoas podem estar ouvindo Malawi, onde é que fica o Malawi, no continente africano, que os brasileiros sempre falam, vocês estão na África como se a África fosse um país bem pequenininho. É um continente com mais de 50 países. Onde é que o Malawi fica hoje, no continente africano, para que as pessoas saibam. E eu gostaria que vocês falassem o que vocês estão desenvolvendo naquele lugar. Vocês estão há 2 anos lá no Malawi, não é isso? Como foram esses 2 primeiros anos e quais foram os pontos mais importantes que vocês viveram nesses 2 anos agora? Vocês vieram aqui pro Brasil, a gente tá inclusive no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Vocês vão ficar até janeiro e depois vão voltar para continuar o trabalho de vocês, né? Fala um pouco desses 2 anos no Malawi e onde fica o Malawi. Vamos lá, vou começar com geografia, que eu acho que eu levo um pouquinho mais de vantagem para minha esposa. Mas o Malawi fica no continente africano, no oriente da África, fica na fronteira com Moçambique, faz fronteira com Zâmbia e Tanzânia. Então, se você se localizar ali, você vai encontrar o Malawi. É uma tirinha de país ali que fica ali nessa região. E lá tem um lago enorme, chama Lake Malawi, ou Lago de Nyassa. É um país muito cativante, um país muito receptivo. É conhecido como o coração quente da África. A alegria, o calor humano, todo mundo lhe recepcionando. Você chega na igreja, todo mundo vibrando, cantando. Mas, infelizmente, tá entre os 10 países mais pobres do mundo. No último registro que foi feito, estava localizado na 7ª posição. E realmente a gente viu isso e vamos contar um pouquinho já já. Isso, o Malawi ganhou um espaço no nosso coração que eu não sei nem explicar. Quando a gente foi convidado pela nossa igreja, pela nossa denominação para ir para o Malawi, talvez como você, eu nunca tinha ouvido falar nesse país. Porque geralmente a gente conhece os países de fala portuguesa, dentro do continente africano, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, o Senegal que fala francês. Mas o Malawi a gente nunca tinha ouvido falar. E quando a nossa igreja nos convidou para trabalhar lá num projeto de revitalização, a gente começou a pesquisar sobre o país. Depois de um bom tempo de oração, o Senhor confirmou de todas as formas possíveis e impossíveis. E a gente chegou no Malawi em 2023. Carlinhos, a princípio, eram 3 áreas que a gente ia trabalhar. Desenvolvimento da igreja local, com suporte aos pastores nativos, com aula de teologia. Agricultura familiar, porque o Malawi, 70% do país sobrevive de agricultura e a região que a gente ia morar é uma das mais pobres do país. Então, literalmente, a gente não sabia o que a gente ia enfrentar. E algo que já existia no projeto, que pra mim é uma das partes mais louváveis, muito linda, que o projeto fornece leite, fórmula de leite para bebês recém-nascidos que as mãezinhas não conseguem amamentar, seja por diversas razões, de enfermidades ou de natureza mesmo que não produziu leite. E aí a gente chega nesse país, um dos mais pobres do mundo, e o Senhor vai soprando outras áreas de trabalho
trabalho, além dessas. Só que tem um grande detalhe, só eu e o Guga de brasileiro. Um raio de 200 quilômetros praticamente, só tem a gente de brasileiro. O Malawi fala inglês e Chichewa. A gente foi para aprender o inglês, graças a Deus a gente já se comunica, só que na região que a gente mora, o povo não fala inglês. Poucos são os que falam inglês. E ali o Senhor nos abençoou, encontramos o Michene, para quem acompanha a gente, é um tradutor, um jovem menino que do nada apareceu na nossa casa, que fala inglês, Chichewa e português. E aí o Senhor foi soprando, chegamos no vilarejo, quem já trabalha em contexto de África sabe que não é difícil juntar 500 crianças em questão de segundos. A gente fez só um momento pra gente se apresentar pro vilarejo e de repente vieram mais de 500 crianças. Eu levei poucos pirulitos, pensando na minha ótica ocidental, fazer um pirulitinho aqui. E de repente virou um caos. Aquelas crianças fizeram daquele momento um momento de sobrevivência por causa de um simples pirulito. Eu até me emociono quando eu lembro, porque para nós seria apenas uma apresentação ao vilarejo. E começou um caos. As crianças brigando uma com as outras, os adultos brigando, e aquelas crianças não conseguiam entender que a gente tinha um presente que todas poderiam ganhar. E foi um caos generalizado. Nós temos 2 filhos pequenos. A Ana chegou com 10 meses. O Pedro chegou com 3 anos. Então aquela multidão, a gente não conseguia enxergar os nossos filhos, e os nossos pastores nativos colocaram a gente dentro do carro e falaram: vocês precisam sair daqui, porque essas crianças estão incontroláveis. E pra mim era só aquele momento. Acabou, a gente vai pra casa e depois a gente segue. Mas literalmente a gente ouviu a brisa suave do Espírito Santo que falou: vocês vão trabalhar com essas crianças, vocês vão ensiná-las sobre o meu amor, porque elas não são amadas. E hoje, em parceria com a Missão Até Que Todos Saibam, todos os sábados a gente atende 2.000 crianças. Um trabalho de discipulado bíblico com essas crianças, além das outras áreas que eu já expliquei. E ali elas recebem um prato de refeição que para 100% daquelas crianças vai ser a refeição mais nutritiva da semana. Para 90% pode ser a única refeição do dia. Um ponto importante, eu fui missionário 8 anos no Senegal, e muitas das vezes a gente vai, claro, a gente vê a pobreza, a gente vê as dificuldades econômicas e a gente pensa: o que é que eu posso fazer para ajudar? E muitas das vezes a gente se surpreende sendo muitas das vezes ajudado com um pouco que eles têm. Me diz aí um top 3 coisas que vocês aprenderam no Malawi, que foi um presente do Malawi, do povo, né, do Malawi para vocês, e que transformou a vida de vocês. Eu tinha energia, eu tinha sapato, eu tinha tudo na minha casa, ia pra minha igreja, tinha um bom som, tinha toda a estrutura, ar-condicionado, cadeira boa. E quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade extremamente diferente. Você talvez conheça o que é uma pobreza na favela aqui no Brasil, pessoas que vivem na miséria no sertão. Mas quando você chega em África, Carlinhos também já presenciou isso, muda porque é algo diferente da nossa realidade. A gente tem acesso aqui a governo. Você chega ali e vai pedir um auxílio. Lá todo mês o governo vai dar, o Bolsa Família, alguma coisa, família. Os irmãos africanos, no geral, eles não têm auxílio nenhum por parte do governo. Eles não têm auxílio familiar, porque a família, o parente dele também passa necessidade. O SUS, né? A gente pensa: meu Deus, se tivesse o SUS. Não tem. A própria escola que a Rayane falou, a questão das pessoas não falarem o inglês, é porque eles têm que pagar a escola no ensino médio. Como é que um cara que não tem nada vai pagar a escola no ensino médio? Então, eles não têm acesso à educação no final das contas. Então, quando eu cheguei lá e eu fui pra igrejinha lá simples, o banco de tijolo, a gente sentava num banquinho de cimento. Depois, os irmãos fizeram a questão de ir lá fora da igreja, pegar umas cadeiras com alguém emprestado, colocar pra gente sentar. E a gente sentou numa cadeira de plástico, que aquilo ali é o top na igreja. A partir dali, a gente começou a ver o culto funcionando, naquela simplicidade, naquelas danças tradicionais. Eu disse: meu Deus, eu tenho tudo no Brasil. E esse povo que não tem nada, olha a alegria deles, a alegria que eles estão no rosto. E no momento do ofertório, foram lá com seus pouquinhos de dinheiro. Todo mundo chegou, deu um pouquinho lá. No final das contas, deu uns 15 reais. Mas era a oferta dele, era a oferta da viúva deles. E no final da pregação, fui em outras igrejas também visitar, mas em muitas das igrejas que a gente foi, eles chegavam com a oferta e na mão traziam uma galinha, traziam uma batata, traziam um feijão, um milho.
E nessa brincadeira toda lá em casa já tem mais de 10 galinhas. Já tem um galinheiro lá, as galinhas já estão reproduzindo. Isso tudo foi a oferta que os irmãos nos deram, que a gente olha para isso tudo e a gente vê, Deus, como eu sou ingrato. Como eu sou ingrato. Porque ao meu redor eu tinha tantas as coisas, eu tinha uma família, eu tinha um pai presente, eu tinha uma família querida ali, mas minhas crianças não têm um pai presente. Os meus irmãos aqui da igreja não têm uma igreja firme, com aquele ar-condicionado sólido, não. Mas eles estão felizes. E eu muitas vezes parei o meu tempo para olhar. Hoje só tem pão dentro de casa, hoje só tem pão com ovo, só tem cuscuz, não tem macarrão. Então eu voltei pro Brasil constrangido com o que eu vi. E eles me ensinaram muito em relação a isso. O Malawi realmente mais nos presenteou do que o contrário. E eu acho que é isso que muda na nossa vida missionária, que é natural. A gente se planeja, a gente faz treinamento, então a gente vai com aquele sentimento, nossa, nós vamos mudar o mundo. Só que algo que a gente aprendeu na prática é que um é servindo ao outro. Então eu acredito que nós, muito mais nesses 2 anos morando ali no Malawi, vida na vida, no interior, a gente mais ganhou. E se eu pudesse enumerar, eu aprendi muito sobre contentamento. Quando a gente vai estudar sobre contentamento, infelizmente, o nosso lado humano, a gente está querendo ser contente condicionado a alguma coisa. Mas quando a gente vai para uma realidade tão dura, tão difícil, e a gente vê o contentamento na prática, isso nos constrangeu muito. Eu me lembro que a gente fez algumas caravanas, e aí a gente levou as caravanas para visitar as igrejas em cada vilarejo. E aí, num dia só, planejaram 3 igrejas, mas não ia dar tempo. Porque um culto africano, a gente só tem hora para começar. Se tiver a visita de fora, a gente fica até no outro dia de manhã. E aí a gente foi para a primeira igreja, não conseguimos terminar no horário, porque os irmãos ali, em extrema alegria, pulamos para a segunda, já chegamos atrasados na segunda igreja, eles ali esperando. Quando acabou a segunda igreja, a gente pensou, agora a gente vai para casa comer, porque já eram as 4 horas da tarde. E de repente, nosso obreiro local falou assim, ainda falta mais uma igreja. E era longe a distância uma da outra. E a gente falou assim, não tem como a gente ir, tá todo mundo cansado. Era um grupo de 20 pessoas. E eles olharam pra gente e falaram, mas eles estão esperando vocês desde 9 da manhã. Minha gente, não tinha como dizer não, todo mundo muito cansado. Subimos num caminhão tipo pau de arara e a gente foi. Quando a gente chegou lá, já estava escuro. Eram umas quase 6 horas da noite. Mas quando a gente chegou no vilarejo, que é aquela pequena igreja que se congregava embaixo de uma árvore, viu o nosso caminhão de longe. Eles vieram correndo na nossa direção. Com uma alegria tão grande, um contentamento tão transbordante. Eles estavam sem comer desde as 9 da manhã. Se fosse eu, já tinha desmaiado, né? Um detalhe, eles tinham perdido a igreja deles num ciclone. A igreja caiu, completo. Eles tinham perdido e foram se reunir debaixo de uma árvore. Era a vida deles ali. Então, quando a gente chegou, a gente foi constrangido de um jeito assim, sobrenatural, a alegria daquele povo. E detalhe, tem muitas senhoras, muitas velhinhas, e elas ali, ó, vivíssimas. Então, a gente aprendeu sobre o contentamento, não é sobre o que você tem, a quantidade do que você tem, mas é sobre o Cristo que vive em você, que te faz ser contente com pouco, como Paulo fala, com muito. Então, a primeira coisa que eu levo pro meu coração do Malawi é sobre o verdadeiro contentamento. O segundo é a gratidão daquele povo. A gratidão que constrange, a gratidão que nos ensina também a ser gratos, como o Guga falou. A gente tem tudo, meus irmãos. E a gente reclama porque o ventilador não está tão forte na igreja. A gente reclama porque o pastor demorou 10 minutos depois. E eles são tão gratos. As crianças que a gente atende, formamos agora a nossa primeira turma de teologia de pastores nativos, na própria língua deles. E a gratidão deles em olhar pra gente e dizer obrigado, porque vocês deixaram a nação de vocês. E eles sempre falam isso pra gente, vocês deixaram a nação de vocês, que é tão boa. O Brasil abre portas em muitos lugares, então todo mundo é apaixonado pelo brasileiro. Vocês deixaram um país tão bom pra vir pra cá. Gratidão. E por último, eu diria o serviço. Eu não sei como é em outros países da África. A gente teve a oportunidade de ir em Moçambique, África do Sul, mas eu posso falar com propriedade do malauiano. Eles servem de um jeito
constrangedor. Na verdade, tudo que eles fazem nos constrange, né? A gente diz, eu pensava que eu sabia servir. A igreja, os nossos voluntários, eles não andam só 1 milha, eles andam 2, eles andam 3. Eles te servem de um jeito que você fica constrangido. E não é simplesmente porque você é estrangeiro e eles são nativos, não. É coração de servo. E aí a gente teve a graça e o privilégio em um dos irmãos falou assim, Rayane, Deus está falando aqui no meu coração, queimando, para a gente encerrar essa caravana, lavando os pés dos obreiros africanos. Carlinhos, a gente tem vídeo registrado. Foi um momento, um divisor de águas na vida de todo mundo. Primeiro que eles não acreditaram que a gente ia fazer isso. Lavar os meus pés? Você branco? Não, eles não estavam entendendo. A gente colocou as cadeiras, sentou os pastores, sentou os tradutores, sentou as cozinheiras, sentou o pessoal que estava limpando a casa, todos sentados. E os nossos pastores brasileiros, médicos, na caravana tinha médicos. Pastor Josué, tia Jo, todos se ajoelharam e lavamos os pés dos nossos irmãos malauianos. Foi a primeira vez na vida daquele povo. E teve um dos pastores que pediu a fala, muito emocionado. Ele falou assim, quando eu li isso na Bíblia, eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Então, muito obrigada a vocês, Igreja Brasileira, porque vocês estão fazendo a gente viver a Bíblia. Não tem palavras para o que a gente viveu ali. Então, o servir deles, o servir dos nossos irmãos malauianos, nos constrangeram e a gente ressignificou tudo. Eu queria só dar Rayane falou sobre contentamento. E às vezes as pessoas, eu já vi comentários dizendo, por que aquele povo lá não trabalha? Por que aquele povo lá não faz nada? Eles são pobres. Já vi gente falando isso. E contentamento é diferente de comodismo. É diferente. Você se contentar é satisfação do que você tem feito ali e você vive. Comodismo é você ser relaxado de fato, é você se acomodar e ficar ali parado no seu ambiente de conforto e acabou. E o povo africano não é cômodo, não é cômodo. Pelo menos no Malawi eu vi um povo trabalhador, eu vi um povo que subia a montanha, descia com lenha na cabeça, andava 20 quilômetros. Tem irmãs do nosso projeto, da Lata de Leite, que vem de Moçambique, nem do Malawi é. Da fronteira. Vem do Moçambique, atravessa um rio cheio de crocodilo e hipopótamo. Tinha 3 crianças, né? Trigêmeos. Bota o menino nas costas, outro na frente e a filha mais velha vai levando o outro. Vem, atravessa o rio, vai andando a pé até o nosso projeto para pegar 4 latas de leite para cada bebê. Então, não existe gente relaxada lá. Não existe. É um povo contentado, digamos assim, mas é um povo trabalhador, forte, e que também a gente aprende muito com isso, com eles. Gente, é muito bom ouvir esses depoimentos. Isso só dá alegria ao nosso coração. Nossa, eu fico lembrando do Senegal, cara. É pesado. Vem as coisas na cabeça. Tem gente que nos assiste aqui no nosso canal porque quer ser missionário, tem um chamado, ou tá pensando nisso. Deixa aqui alguns conselhos práticos para essas pessoas que estão pensando agora. Como a gente um dia sentiu um coração queimando, foi um missionário lá na nossa igreja, a gente fica, é sempre a mesma coisa, né? O missionário vai, o coração aquece, a gente fica pensando e depois as coisas vão se afunilando. E muitas das vezes Deus não mostra os próximos passos para a gente não atrapalhar ele, né? Então ele dá um passo, a gente fica meio perdido, aí depois dá outro. O que você indicaria para essa pessoa que está nos assistindo agora, que quer ser um missionário de campo? Porque eu acredito que Deus está chamando pessoas para ser missionário intercedendo, missionário semeando. Mas para essas pessoas, vocês são um casal novos, né? Vocês têm quantos anos, mais ou menos? 30. Estão na fase, 32. Tem filhos pequenos. Mesmo assim foram, assim como eu fui também, com os meus 2 filhos pequenos. Mas o que você diria para essas pessoas? Eles não estão tendo a oportunidade de perguntar aqui, mas eu sei que isso é uma pergunta frequente. Qual conselho você daria para alguém que está nesse momento pensando em missões, está meio aperreado porque é casado, porque trabalha, porque tem filho? E fala um pouco sobre isso pra gente. Além de orar, buscar o Senhor, a direção, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita, e eu tava até falando isso com 4 jovens ontem,
é você servir na igreja. Não existe bom missionário no campo missionário a longo prazo que não sirva na igreja antes. Ninguém vira missionário quando vai sua vida. Não existe. Se você for um bom servo na sua igreja, que auxilia seu pastor, que sempre está participando das atividades, mobilizando, indo lá à frente, dando conselho, orando pelos irmãos, se você for essa pessoa, você tem a tendência a ser um bom missionário no campo. Se você já é local, exato. O que você vai ser aqui, você vai ser lá, porque lá tem igreja também. Exato. Ontem na palestra, a pregadora falou: a qualidade das igrejas que você planta no campo é a mesma qualidade da igreja que está aqui no Brasil, ou da sua igreja. É a mesma coisa que se aplica para o missionário. A qualidade do missionário que está no campo é a mesma qualidade do missionário que antes não era missionário, né? Estava como servo na igreja. Então, eu acho que um dos conselhos principais é esse. Acho que vou deixar para a Raiane falar o outro conselho, eu acho que eu sei qual é o conselho que ela vai dar. Mas siga essa orientação que você, vai ter grande sucesso. Amém. Então anotou aí, pega o caderninho. Primeira coisa, a oração. A nossa base para tudo. Segundo, você precisa ter servido na sua igreja local. Então eu já sirvo na minha igreja local. Eu posso ir, então, lá para a África? Não. Nosso conselho, gente, do fundo do nosso coração: treinamento missionário. A gente não pode brincar de dizer que sabe de tudo, porque a gente não sabe de tudo. Então, nós servimos na nossa igreja local, ainda quando a gente nem namorava. O Guga, solteiro, eu era de outra igreja, depois fui para a igreja dele, a gente trabalhava e tal, fazia evangelismo no sertão. A gente ama o sertão, nosso início de tudo foi o sertão. E missões urbanas, mas quando chegou o momento de entender missão transcultural, é transcultural, gente. Se lá de Natal, que é Nordeste, a gente servir no sertão, já tem uma diferença de cultura, imagine em outro país. Então, primeira coisa, vamos buscar um seminário teológico. O nosso conselho, a nossa dica é que esse seminário teológico seja também missiológico, porque se você vai fazer missões transcultural e aprende só a teologia, a gente meio que fica faltando uma parte. Então, a gente foi pro seminário teológico, a gente formou, passamos 3 anos dentro de uma base missionária, ali, ferro afiando ferro, vendo missionários que voltavam do campo, com suas experiências, com seus choques culturais. Tem o choque cultural quando você chega no país, mas também tem o reverso quando você volta. Então, tudo isso a gente aprende dentro do treinamento missionário. Aí você tem várias opções. O Brasil, graças a Deus, é celeiro de grandes seminários teológicos, seminários missiológicos. Então se prepara, não vá na cara e na coragem, porque infelizmente tem muita gente que faz isso, que se confia na sua bagagem, né? Porque trabalhei muito, fiz muita coisa, então tá bom. Não, meus irmãos, a gente passou 2 anos ali no Malawi e muitos dos nossos desafios, para a glória de Deus, a gente conseguiu vencer através da oração, jejum, nossas disciplinas espirituais, mas também a gente aprendeu isso no seminário. A gente aprendeu isso com aquele exemplo do missionário. E vai juntando tudo, e aí depois você vai e tem mais tendência a dar certo do que o contrário, né? E hoje a gente, sempre que encontra jovens, né, perguntando por isso, por onde começar, como começar, a gente fala esses 3 pilares, que é fundamental. E não vá em treinamento da Shopee. Não vá. Vá em treinamento que vai lhe dar um bom preparo missiológico. Principalmente, um dos pontos aqui que eu quero bem deixar de destaque. O treinamento online, ele não lhe garante muito tempo no campo missionário. Por quê? Para o cara ser missionário de campo, ele precisa começar com o primeiro passo dele, que é a renúncia. Então, quando ele já renuncia o trabalho, tudo, ele vai morar agora numa base missionária, ele já está dando o primeiro passo dele, que é a renúncia. Então, ele já está dizendo para ele mesmo, eu quero de fato ser missionário. Não estou condenando nenhum treinamento online, nada não. Isso aplica na sua vida, isso agrega na sua vida. Mas para campo missionário a longo prazo, de fato, é melhor internato, vivendo, convivendo, para que seu caráter ali, seja moldado e você seja mais parecido com Cristo.
Gente, só essas dicas aqui já merece o seu like agora. É de graça, clica aqui, deixa teu like. Isso que ele falou é muito importante. Eu passei 10 meses no Rio de Janeiro, saindo de Pernambuco antes de ir para o Senegal. Então foi um entreposto importante, porque ainda eu estava no meu país, né? Então foi muito bom, porque a gente já tinha saído dos trabalhos e foi um tempo de muito aprendizado. Gente, a gente termina por aqui esse bate-papo. Nesse vídeo haverão outros e eu quero gravar um desse lá no Malawi. Como é que as pessoas que estão aqui nos assistindo podem ser missionários com vocês lá, orando e contribuindo? Qual é o caminho? Como é que pode ser feito? Diz aí pra gente, para que a gente possa deixar aqui na descrição. Acompanha a Rayane lá nas redes sociais. Aqui também. Rayane no Malawi. Entra lá no site da Missão Até Que Todos Saibam. Entra no Instagram também da Missão Até Que Todos Saibam. Lá tem todas as informações. Você vai ter detalhes já lá do projeto, Pix, enfim. E como você pode colaborar em projeto do que a gente faz. Ou também de outro projeto fora do Malawi, Paquistão, Iraque, enfim. Brasil, Sertão, enfim. Tem muitas opções lá. Isso. E o principal, né, gente? A oração não precisa de contato, a oração não precisa de dinheiro, é de grátis. Orem por nós. Eu recebo muitas mensagens de irmãos que acompanham nosso projeto, a nossa vida. Eu queria tanto ofertar, mas eu não tenho dinheiro. E eu sempre falo, minha irmã, a senhora tá com a grana do céu. Ora por nós. Então, ora por nós, intercede por nós. Nós temos 2 filhos pequenos. O Carlinhos foi com filhos pequenos e sabe, né, dos desafios que é. Eu sei que a gente tem carinha de novo, mas a gente é mãe, a gente é pai, então a gente tem os nossos conflitos. E só um adendo, eu sei que infelizmente a igreja brasileira ainda, eu digo no geral, olha para nós missionários como se a gente fosse super crentes, super heróis. Que o Carlinho não chora não, que ele é tão legal, ele sempre tá sorrindo. E é algo que a gente aprendeu, que o nosso choro precisa ser ali na cruz do Senhor, de joelhos. Mas a gente tem os nossos conflitos, então ore pelos missionários. Se você conhece pessoalmente, manda um alô, manda um abraço. Ei, como é que você tá? Ei, Carlinhos, pelo que eu posso orar por você hoje? Cara, eu tô vendo que você tem vários projetos. E lógico, se você pode contribuir, como a gente falou, nós somos da Missão Até Que Todos Saibam, e todas as ofertas, todas as contribuições e parcerias a gente faz através da missão e chega lá no Malawi 100% e tem abençoado aquela nação de uma forma extraordinária. Amém. Amém, gente. Para você que chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários uma pergunta, se você tenha, e compartilha esse vídeo agora mesmo. Então, para você que chegou até aqui, no final desse vídeo, você vai acabar aqui com algumas imagens do projeto dele e tudo que eles falaram aqui, Instagram, como contribuir, vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Fique com Deus. Ver todos esses bebês aqui só expressa o quão bondoso o Senhor é. O Senhor Anne free, verse 17.